Filosofando está de volta, trazendo hoje para nosso estudo o livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Lembre-se, a sua opinião para nós é muito importante. Interaja, fale conosco através do facebook.com/cfeorg. Professora Sônia, esse livro, O Espiritismo na Arte, ele vem ao encontro do que diz Kardec em Obras Póstumas, né, no capítulo A Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, quando Kardec trata das artes em geral e da regeneração delas por meio do Espiritismo? Sem dúvida nenhuma, Márcia. A preocupação de Allan Kardec é a mesma preocupação de Leon Denis, porque a nossa evolução moral, as nossas conquistas morais, melhor dizendo, elas se manifestam também através das artes. Se nós formos analisar um certo período que, pós Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que surgiram as manifestações modernistas. Aliás, esse livro, O Espiritismo na Arte, foi escrito em 1922, não é isso? Isso. Que foi no mesmo período da Semana de Arte Mesmo Moderna. ano da Semana Moderna. No Brasil, né? Em São Paulo, principalmente, né? E nós vamos entender o seguinte: logo após a Primeira Guerra Mundial, surge um movimento modernista, com Pablo Picasso, Salvador Dalí. Então, o que nós entendemos ali é uma interpretação da distorção da realidade, né? Então, as formas arredondadas da antiguidade, da arte sacra, que demonstravam esse anseio pelo divino e pela transcendência, são transformadas depois em formas distorcidas, porque produto do sofrimento e da dor oriundas das guerras que o ser humano atravessava naquele momento. Então, até Pablo Picasso reproduz numa das suas obras a invasão da sua cidade, eu não me recordo o nome do quadro, mas foi composto em 1936, o bombardeio, lembrei, Guernica, né? O quadro chama-se Guernica. Então, todas aquelas formas distorcidas de dor e de sofrimento que ele retrata ali, como se evocasse justamente a materialidade, o sofrimento, a selvageria que o ser humano se deixa tomar quando está vivenciando a guerra, né? Está tomando parte da guerra. Então, quando Leon Denis e Kardec evocam a decadência das artes, no livro Obras Póstumas tem uma passagem que Kardec diz assim: a decadência das artes neste século, quer dizer, final do século XIX, resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda a crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. Veja que ele não está falando ausência de religião, ele está falando de espiritualidade. Sim. Então, o Espiritismo não trata de evocar religiões para que a transcendência e o senso do sagrado possam aflorar. A religião é um mecanismo, é um dos caminhos, mas a espiritualidade que é inerente ao ser humano, ela deve ser trabalhada constantemente, né? O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. E quando, muito tempo depois, Leon Denis vai escrever O Espiritismo na Arte, ele vai dizer que a inspiração, a fonte das correntes que animam o universo, o ideal divino, estará pronto para reflorescer na Terra, então poderemos afirmar que a evolução terrestre terá dado um grande passo. Eu acredito que nós tenhamos explicado rapidamente a fonte de inspiração para a realização das artes, seja como parte do senso moral desenvolvido, ou seja, como a manifestação de desequilíbrio por parte daquele que se diz artista, né? E professora Sônia,
nós vemos por aí, né, apresentações de pinturas mediúnicas, saraus com músicas mediúnicas. Como que poderíamos entender essa arte? O que a senhora diz sobre isso? Então, Márcia, para que nós possamos entender a arte mediúnica, é importante que nós entendamos sobre mediunidade, né? Nós somos espíritos reencarnantes, portanto, nós estamos entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando nós dormimos, o nosso espírito sai fora do corpo. Como diz Plotino, nós somos viajantes do infinito e até durante o sono também, né? Mas a arte mediúnica, ela precisa de uma reformulação. Eu me lembro que há uns anos atrás nós tínhamos um médium aqui em São Paulo que reproduzia quadros belíssimos de artistas, desde a arte antiga até a arte moderna, até a arte contemporânea e pós-moderna. Então, quadros de Monet, de Manet, de Rembrandt, de Toulouse, de Picasso. Então, todos esses quadros eram ostensivamente compostos por esse médium psicopictógrafo, né? E esses quadros eram analisados por uma especialista nas artes de cada pintor, né? Então, nós tínhamos a comprovação de que aquele quadro era realmente daquele pintor, por uma série de circunstâncias que estavam presentes ali naquele quadro. Quando o médium desistiu de fazer o seu trabalho, porque ele abdicou da sua mediunidade, o que acontece no mundo espiritual? Se encerra essa tarefa. Então, o médium poderia ter continuado com a sua tarefa, não sabemos até onde ela poderia levá-lo. Mas, num dado momento, ele desistiu de dar continuidade a ela. O que acontece nesse meio tempo no mundo espiritual? A missão que esses pintores tinham era com aquele médium. Era com aquele médium. Por quê? Porque aquele médium estava absolutamente preparado para fazer o trabalho que fazia. E eu me lembro, porque eu levava naquele tempo os nossos alunos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, para assistir os espetáculos que esse médium dava, que era realmente, enfim, impressionante, né? Se é bem essa a palavra. Ele pintava 4 quadros, 2 mãos e com os pés, né? Então, a missão era os pintores com aquele médium. Depois que o médium desistiu, muitos médiuns acharam por bem de pintar quadros assinando Rembrandt, Renoir, Monet, Manet, mas que nada tinha realmente da qualidade do trabalho que esses espíritos faziam com aquele médium. Então, quer me parecer que esses médiuns ficaram muito impressionados com o trabalho daquele outro médium e queriam, por sua vez, já que ele havia desistido da tarefa, assumir a tarefa por ele. Isso é praticamente impossível, porque há toda uma preparação no mundo espiritual para isso. E a mesma coisa a música, não é? Então, não é assim, rapidamente que as coisas se dão. Há que haver um preparo e uma conveniência, né, uma afinidade muito fluídica. grande entre os médiuns dados a essa tarefa e os espíritos que querem se manifestar e precisam se manifestar através dele. Nós vamos agora para o nosso próximo intervalo e voltaremos em seguida, já já.